Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Em Pauta. A partir de agora nós estamos ao vivo através do youtube.com/UERN-TV e também pelo canal 23.1 da TCM. Eu sou Cauê Tavares e para me ajudar no programa de hoje eu tenho aqui a minha colega Gabriela Lima, a Gabs. Bem-vinda, Gabs. Oi, Cauê, bom dia. É muito bom estar participando aqui com você. E bom dia a todos que estão nos acompanhando, né? Sejam todos bem-vindos, você aí de casa. E vai ser ótimo participar disso aqui. Com certeza. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o Novembro Negro, certo? E vamos conversar com ele, que é formado em... Primeiro, professor da UERN, formado em jornalismo pela UEPB, mestre em comunicação pela UFRN, doutor em comunicação pela UFPE, onde integra o Laboratório de Análise de Música e Audiovisual, LAMA, e ele também é líder do Grupo de Pesquisa em Comunicação, Cultura e Sociedade, o GECOM. Tobias Arruda. Seja muito bem-vindo, Tobias, bom dia. É um prazer te ter no programa. Obrigado, Cauê, obrigado, Gabs, é um prazer também estar aqui dialogando com vocês, né? Então vamos começar esse bate-papo legal. Vamos lá. Primeiramente, você acredita que o Novembro Negro é um mês suficiente? A ideia do Novembro Negro é suficiente para debater as questões raciais? Ou você acredita que seria necessário um esforço maior, mais contínuo ao longo do ano, na psique das pessoas para poder abrir espaço para essas discussões? Eu vou mais pela segunda parte da sua pergunta, né? Porque o Novembro Negro ele tem um papel importante que é um papel político de você trazer à pauta determinadas discussões. Então, Novembro Negro, né? O Outubro Amarelo, né? E assim vai sucessivamente. Eu acredito que ele tem o seu papel político, mas que é importante ressaltar de que se restringirmos todas essas ações políticas e esse olhar para o mês de novembro, a função, digamos assim, o papel político do Novembro Negro, ele começa a ficar esvaziado. Então, isso tem que ser uma constante, né? Não somente por pessoas negras, mas principalmente por toda a população que não se identifica racialmente como uma pessoa negra, ou seja, preta ou parda. Então, ela tem um papel preponderante para trazer isso à tona durante todo o ano. E quando eu falo assim, trazer à tona, pode ser também coisas simples, desde você olhar o seu Instagram, saber qual é o perfil dessas pessoas que você segue. Se você é professor, sei lá, de química, se você já tem conhecimento de pessoas que trabalham com a química, que não sejam restritas a um determinado tipo de bolha, né, que fique muito fechado, e assim sucessivamente, né? Cada área tem alguma contribuição que alguém que fora do padrão, digamos assim, publicitário, já participa e entra no debate público também. E aí você falou na questão do debate público e tal, né? Da gente sair da bolha dentro das áreas que a gente trabalha. Uhum. E aí eu queria saber que quando vai chegando novembro, né? No Novembro Negro, aí todos os meses tem uma temática e nessas temáticas tem pessoas que levantaram a pauta para que essa temática fosse lembrada no mês. E aí eu queria saber de você que, assim, quando vai chegando novembro, do Novembro Negro, quais as figuras históricas que tipo assim, são a chave, né? Uhum. Que sempre são lembradas, mas aí de que forma elas vão contribuir para que haja um senso de pertencimento, de reconhecimento e tal. Essa sua pergunta é complexa, porque vai depender de quem é que vai ouvir esse outro lado, né? Por exemplo, se nós pensarmos pelo movimento negro, existem pessoas chaves que não pode deixar de serem citadas para que este momento ocorra. Um deles é Abdias Nascimento e a Lélia Gonzalez, né? Abdias Nascimento, na década de 80, enquanto parlamentar, ele trabalhava a necessidade de termos o mês de novembro com ações voltadas ao público negro e que, ao final, no dia 20 de novembro, tivesse o fechamento disso que ele propõe. Ele escreveu isso como trabalho como parlamentar e também publicou em livro, o Quilombismo. A mesma coisa, a Lélia Gonzalez. Então, são nomes que são fundamentais tanto para o movimento negro, como também para a gente pensar. Mas a sua pergunta, como estava falando, ela chega a ser complexa, porque vai depender do olhar que você esteja voltado, né? Então, cada área, cada espaço que a gente trabalha, tem pessoas que possam contribuir nesse sentido. Agora, de um modo geral, assim, na perspectiva do movimento negro, eu acredito que, a priori,
tanto Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez e, logicamente, Zumbi dos Palmares, né? Não podemos deixar de fazer referência a ele, que é exatamente o feriado que agora, em 2024, é o primeiro ano em que o 20 de novembro é feriado. Então, é feriado e também graças a uma articulação política do movimento negro junto ao poder do Estado, ao governo, em que instituiu o 20 de novembro como a data de comemoração da consciência negra, para fazer frente ao 13 de maio, né, que teve o seu papel político, mas ele não contempla, como nós sabemos, as reivindicações de todo o movimento negro. Inclusive, a gente não pode deixar essa questão passar. Tá. Eu já ouvi muitas pessoas se perguntando assim, por que mais um feriado envolvendo toda essa questão? Qual é a importância para você, como pesquisador, de manter a memória dessas pessoas, dessas grandes figuras que foram importantes para a progressão desse movimento? Qual é importante de manter a memória dessas pessoas vivas, criando assim datas, abrindo espaços para que essa memória seja honrada e também esse debate seja estimulado? Qual é a contribuição? A gente tem que pensar que o feriado não é somente um descanso para o proletário, né, para os trabalhadores. Ele também tem uma constituição política quando ele é forjado nisso aí. Agora nós estamos vivenciando a discussão da escala 6x1, né, que pode ser transformado 4x3, que é o que eu torço para que isso ocorra. Acontecendo a escala 4x3, toda essa tensão que você colocou na sua pergunta de um feriado, ela cai por terra. Ela tem essa discussão meio que colocando peso, porque ela tem duas frentes aí. A primeira, porque tem uma questão racial. Tudo que se refere a questões raciais no Brasil, ela é veementemente combatida. E uma outra que tem o fator econômico, porque quando você dá um feriado, exatamente, as pessoas que lucram com o comércio aberto ou com outras instituições abertas, elas dão a sua chiada. Então, faz parte do jogo democrático essa multiplicidade de vozes. Mas a gente tem que observar aqui, um feriado como o Zumbi dos Palmares, ele tem um ganho político, sim, de um país que tem um problema, tem um débito de quase 500 anos com a população negra. Então, se a gente observar todos os nossos feriados, inclusive os municipais, estaduais e federais, nós estamos restritos a feriados que é voltado para religiosos, e é uma religião específica, diga-se de passagem, e alguns movimentos, alguns nomes de pessoas que integram o poder, né, ou integrar o poder. A exceção está um pouco Tiradentes, mas mesmo assim faz parte de uma discussão também que os historiadores já estão colocando à tona. E quando a gente observa para as pessoas negras, a gente não tem isso, né? Então, é um ganho político muito grande e muito importante para que a gente tenha um momento assim de pensar a existência e a força que tem o Zumbi dos Palmares hoje como uma figura, uma imagem, uma representação de luta, de resistência, de criação de mundo. Também pensar isso, tá? O Zumbi dos Palmares, com o Quilombo dos Palmares, não é só pensar o Quilombo quanto o espaço de luta, porque o Quilombo ele viveu mais em paz do que em luta, só que a gente só fala da luta, a gente não fala do momento da paz. Então, a gente tem que lembrar que o Quilombo não é somente uma resistência, ela também é uma proposição de mundo. Então, pegando até o gancho da pauta da escala 6x1, se a gente tivesse seguido o que o Abdias Nascimento colocou no Quilombismo, no livro dele, essa questão da escala 6x1, se a gente tivesse uma sociedade pautada politicamente no fazer quilombola, a gente não estava discutindo pauta 6x1. Isso aí já estava em outro lugar. Já estava batido, né? Ou seja, o quilombo é uma forma de você habitar o mundo também, uma proposição de uma nova sociedade. Isso aí que você falou sobre novas formas de viver, né? Isso. Basicamente. Outras formas de viver que não sejam baseadas no capitalismo explorador e etc. Que a gente vive, infelizmente, que a gente sobrevive e tem que ser moído por ele. E uma das coisas que faz lembrar também, junto com a questão do feriado, são o que se faz dentro desse dia. Tipo assim, não é só um dia de descanso, mas também é um dia para lembrar, um dia para celebrar. Uhum. E aí, dentro de celebrações, vem o quê? Manifestações culturais. E aí, eu queria
fazer a pergunta, né, pegar o gancho da pergunta, para que de que forma essas manifestações culturais negras, tipo música, dança, artes plásticas, literatura, etc., elas contribuem para fortalecer essa identidade e também essa resistência dentro do Brasil. Sim. Eu penso de uma maneira muito positiva quanto à sua questão, porque quando a gente pensa no fazer arte, seja através da música, literatura, cinema, dança, a gente está pensando também em proposições de mundo, né? Pode ser do ponto de vista fantasioso, utópico, heterotópico, não importa, mas são proposições de mundo, são formas da gente sonhar. Não existe vida possível, vida plena, sem a possibilidade do sonho. Assim também como não existe possibilidade de uma vida plena se você não tem condições de ser infeliz. Então, só tem liberdade aquela pessoa que tem condições de ser infeliz. E ser infeliz, nesse caso, só é possível quando você conhece a felicidade. Então, é um jogo que nos habita, mas que a gente tem que lembrar. A arte, ela tem esse papel. A arte tem o papel de fazer a gente sonhar, da gente chorar, de ser infeliz, de ser feliz. E aqui em Mossoró, a gente pode, eu acho, fazer um gancho nessa sua questão. Temos o Centro Cultural do Banco do Nordeste, que está juntamente conosco, da UERN, em uma parceria, fazendo várias atrações, trazendo várias atrações, todas gratuitas, para a praça, né? Desde performance, teatro, música, oficinas, temos oficinas também, várias oficinas sendo realizadas durante todo o mês de novembro na UERN. Curso de formação, palestra, colóquio, o Percurso Negro, que é um projeto maravilhoso da professora Ariana de História, em que ela refaz os espaços do centro da cidade em que a população negra, na época do final do século XIX, habitava aqui. Tem nesse trajeto que ela vai fazer, passa aqui do lado, aqui onde nós estamos falando, na Faculdade de Enfermagem, onde funcionou há mais de 100 anos o Clube Espartacus, que era o clube que recebia as pessoas negras. Então, tudo isso junto, ele tem um papel preponderante de levar à população possibilidade de sonho. E eu faço mais, assim, só para fechar essa minha fala nesse ponto. A gente pensa aí no samba, a gente pensa na capoeira, a gente pensa no coco. Todas essas, uma roda de samba é uma manifestação muito positiva porque ela faz sonhar, ela coloca o verbo em primeira pessoa do singular, eu canto, né? Eu choro, eu danço, eu me divirto, e isso é muito importante para proporcionar para a população possibilidade de sonho, né? Muito importante e muito bonito, eu adiciono. Um pouco mais, a conversa está muito boa, mas um pouco mais sobre o Novembro Negro e também sobre a programação que a UERN está propiciando esse mês no próximo bloco. Não saia daí, já voltamos. Temos um recado para você que assiste televisão por uma antena parabólica convencional como essa. O sinal 5G que está chegando ao Brasil pode prejudicar a qualidade da transmissão de TV que você recebe via satélite. E para continuar assistindo à programação do Futura com qualidade de imagem e som, você precisa fazer a migração para outro modelo de antena. Acesse o site sigaantenado.com.br e informe-se sobre a agenda de migração da sua cidade. E comece a receber o sinal 100% digital com as novas antenas parabólicas. Olá, estamos de volta com o nosso programa em pauta de hoje, falando sobre o Novembro Negro, com ele, professor Dr. Tobias Arruda, professor da UERN. Tobias, para você, o que você acha da importância de termos de uma educação antirracista nas escolas, não só nas escolas, mas em ambientes de aprendizado no geral, e o que você acha que esses termos dessa educação trazem em questão de contribuições para a população negra e para a história do Brasil? Eu acho que na tua pergunta, eu acho que ampliaria. Eu acho que não é somente, entre aspas, pensar numa educação antirracista. Eu acho que a gente precisa ter um comportamento antirracista em todas as esferas da sociedade. A educação ela é importante porque ela está sendo ali um fator, um elemento pedagógico.
ok, é importante e ele tem que estar presente desde o ensino básico, assim, infantil, até a pós-graduação. Isso aí é fato. Mas eu ampliaria também para todas as esferas da sociedade. Todos. E tudo que você imaginar, desde o comércio, empresas, contratação, serviço público, serviço privado, o jurídico, tudo tem que ter uma perspectiva dessa forma. Porque, caso contrário, a gente ainda vai continuar tendo essas discussões sempre no novembro, pautadas sempre na violência e no racismo, né? E eu acho que vai chegar um momento ideal, que é isso que a gente espera, de que não seja necessário a gente falar desses assuntos com esse peso, né? E isso vai ser possível quando a gente amplificar todo esse debate para todas as esferas da sociedade. E a educação, ela é importante neste caso, sendo mais específico na tua questão, ela é muito importante porque ela é um elemento formador, né? Então, a gente tem que cultivar isso lá da base. Só que existem outros impactos que nos fogem, por exemplo. Se a gente colocar isso na escola, a gente não sabe, por exemplo, se nós vamos ter professores que vão atender, porque a direção da escola muitas vezes não está empenhada para fazer isso. Então, veja, quando a gente pensa essas perspectivas, não é somente olhar para a pessoa negra ou para o movimento antirracista. Tem que pensar também quem está com poder, quem está com cargo, quem está com função de gerente ou de coordenador, para que essas políticas sejam implementadas tanto na educação quanto também na sociedade como um todo. Agora que você falou, né? A questão da educação e tudo, e como a gente já mencionou, que você é professor, e a gente é muito suspeito em falar sobre as suas aulas, né? Porque são os seus alunos também. Nós Sim. prestamos atenção. Eles prestam muita atenção nas suas aulas. Mas aí, uma das perguntas que eu queria fazer é, você, como você, no caso, quais estratégias você adota nas suas aulas, que você utiliza nas suas aulas para promover a famosa educação antirracista? Acho melhor você responder isso aí. Não, mas antes da gente responder, tipo assim, dentre todas as ferramentas que a educação antirracista propõe e dispõe para a gente utilizar, quais as que você adota para quando você está exercendo seu papel de professor, né? E aí, como é que você utiliza elas justamente na sua bolha, no seu trabalho, para que, enfim, os alunos eles comecem a ter esse despertar, né? Principalmente os que não são negros. Tá. Eu penso da seguinte forma. Essa minha resposta é uma continuidade da anterior. Como eu falei que uma educação antirracista ela precisa estar em todas as esferas, então ela precisa também estar na esfera das universidades. Isso não é a UERN, isso não é comunicação, isso não é o meu curso de jornalismo, mas a gente está dentro de um país que ele reverbera o problema, não digo problema, ele reverbera a violência escravista, melhor falando, ela reverbera a violência escravista em todas as instâncias e todas as instituições. As nossas universidades públicas, elas são forjadas a partir de uma perspectiva colonizadora. O jurídico, ele é formado a partir de uma visão colonizadora. E quando eu falo colonizador, eu estou falando que existe um determinado grupo que se beneficia oprimindo o outro grupo, né? Então quer dizer que na universidade há isso? Sim, porque há jogos de poder. E esses jogos de poder, a gente reverbera ainda o eco da nossa cultura, dessa lembrança escravista. Em sala de aula, levando isso em consideração, eu busco totalmente romper com isso. Primeiro, eu busco não ter hierarquias. Eu busco conversar de uma maneira horizontalizada com o meu corpo discente. Eu não utilizo nenhum momento de nenhuma prerrogativa que me cabe enquanto professor lançar mão de determinadas ações pedagógicas com o intuito de pressionar ou assediar moralmente ou psicologicamente o aluno para exercer um tipo de pressão. Eu não concordo com isso. Então, enquanto professor, dentro de uma perspectiva antirracista, eu vejo assim, se é para você estar em sala de aula, que seja com prazer, que seja com tesão. Se não for, se for a base do medo, se for a base da hierarquia, eu acho que já começamos mal.
Então, esse é o que eu busco fazer, mas aí vocês vão dizer se eu coloco isso em prática ou não. Aí eu deixo pra Gabs, né? O que você acha, Gabs? Acho que o que ele está falando bate justamente com a realidade, porque antes de entrar na universidade, meu contato, né, como aluna, nunca fui professora, mas como aluna foi justamente isso. É uma educação baseada no medo de reprovar, né, na ameaça de reprovar, na ameaça de ficar para trás, etc. E aí, nisso, quando os professores eles traziam referências de coisas, tipo, para tornar a aula mais interessante, eram sempre referências de pessoas brancas, entendeu? De homens e mulheres brancos que faziam suas coisas de branco no seu mundinho branco. E aí, quando a gente vem para a universidade, que a gente já lida com outras perspectivas, né? Que já são pessoas adultas, pelo que se espera, né? Porque às vezes tem adolescentes também. Mas eu digo assim, ó, já é uma outra cabeça, né? Já é uma outra maturidade. E aí que vem e a gente dá de cara com um professor, que ele traz outras referências de pessoas que não são brancas, principalmente, que não estão naquele eixo Estados Unidos, Europa, que eu acho muito interessante, desde referências de pessoas pretas e também o que você falou de horizontalizar, né? Uma coisa que eu não tinha... como é que se diz? Uma coisa que eu não tinha parado para pensar. E aí eu acho muito importante isso, o seu trabalho que você está fazendo. Não só porque eu sou sua aluna, mas porque é uma coisa que, aí, infelizmente, a gente vê pouco em outros espaços. Isso. Sabe? E é bom que exista, principalmente na UERN, dentro de Mossoró, que é o interior, que ainda é muito colonialista. E, infelizmente, precisa ter, mas que bom que tem. E é que bom que é você e que bom que é a gente entrevistando você. Que eu não ia mais aguentar mais uma mesa falando sobre racismo com gente branca, sabe? O 10 dela tá garantido, pode dizer. Tá garantido. Mas eu já paguei matéria com ele. Não tô preocupada. Vários, inclusive. Vários. Não tô preocupada com isso. Mas é uma perspectiva não só de inclusão, mas baseada nesse conceito, né? E o que você me diz das políticas públicas de educação? Por exemplo, a lei que torna obrigatória a inclusão da história e da cultura afro-brasileira no currículo escolar. Você acha que políticas como essa têm sido eficazes nos últimos anos? Tá. A lei, ela é eficaz, né? Mas a sua execução, ela deixa muito a desejar. Inclusive, na própria universidade, enquanto um professor que está na gestão da universidade, a gente tem batalhado internamente, negociado para colocar as disciplinas de relação étnico-racial obrigatória, tanto os cursos de bacharelado quanto de licenciatura. E quando falando da lei, eu acho que a 10.639, se eu não me engano, ela é muito importante porque ela está trazendo exatamente isso que Gabs falou agora anteriormente. Você sair do campo da violência, né? E você trazer outras referências, trazer outras perspectivas. Lembrar que não é só entre aspas, né? Não é só a violência racial, o racismo, que, lógico, a gente sabe que resulta em milhares de mortes diárias, mas é lembrar também que somos capazes de pensar, de fazer, de executar, de estudar, de investigar, de pesquisar, de publicar. Então, esse é um elemento muito importante desta lei, da 10.639, e que ela traz também uma outra perspectiva. Não é à toa hoje que, enquanto uma experiência que, inclusive, Gabs também tem, na comissão de heteroidentificação da UERN, nós perguntamos se a pessoa confirma sua autodeclaração como uma pessoa negra. E é comum a pessoa falar, não, eu não me declaro negra, eu me declaro parda. Então, a gente observa que esse discurso, por si só, já está imbuído da pseudo, o mito da democracia racial, e também ele está contaminado com essa perspectiva de só ver coisas negativas nas pessoas negras. E aí está o papel da lei, que é reconfigurar exatamente essa autoafirmação. Chegar lá assim, sim, sou negro, e com muito orgulho, está tudo bem. Chegando ao fim desse programa, quase. Infelizmente, quase ao fim. Uma das perguntas que a gente tem, né? Porque quando fala sobre isso, de que o que estamos fazendo, o que não foi feito e agora estamos fazendo,
E aí olhar para agora por uma perspectiva afrofuturista, né? Que eu queria saber, assim, de você, qual é o papel da juventude negra nesse trabalho, né? Tipo assim, qual é o papel da juventude negra nessa construção de um futuro mais igualitário, mais justo, em que a gente finalmente um dia possa chegar numa mesa dessa e não ter que mais uma vez falar sobre racismo. Eu acho que o papel da juventude, e aí cabe também uma discussão que é o genocídio da população negra jovem, ela tem uma razão de ser, politicamente falando, né? Porque é exatamente a juventude que é a que tem mais vigor, que tem mais energia para reivindicar e lutar por muitas coisas, porque é a juventude que traz essa inconformidade, é a juventude que tem a insurgência e submissão. Então, a gente pensar a juventude negra e pensar ela de uma maneira submissa é um paradoxo. Então, a gente tem que pensar a juventude negra com toda a energia, potência que ela tem no seu bojo, né? Quando ela é forjada. Então, o papel da juventude negra é exatamente essa submissão, essa insurgência aos métodos violentos e opressores. E também, a partir daí, constituir políticas, né? Seja no CA de universidades, seja em grupos acadêmicos de colégios, ou fazendo atividades extras curriculares também nos seus espaços. Ou, se não tiver condições de estar numa universidade, também fazer o seu papel perante a sua sociedade, o seu bairro, a sua associação de moradores. Então, tudo isso contabiliza positivamente também. Mostra que resistir é um ato político, né? Aliás, existir por si só é um ato político. E sorrir também. E ser feliz também. Com certeza. E, infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim, o nosso tempo está acabando, mas eu acredito que o bate-papo de hoje foi mais do que proveitoso. Tobias, muito obrigado por ter participado, por ter se disponibilizado. Gabs? É isso aí. E, com certeza, essa conversa foi muito proveitosa. Tenho certeza que não vai ficar só aqui, né? Sim. Que é importante. E queria agradecer justamente a sua presença, né? E muito obrigada. Eu que agradeço. Pois é, o Em Pauta de hoje fica por aqui, mas não se esqueça que nós temos um compromisso marcado com você na próxima segunda-feira. Até a próxima.